Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos do Tecmundo, tudo bem com vocês? Hoje o papo é muito interessante. A gente vai conversar sobre privacidade, ou seja, a gente tem privacidade na internet? E eu não sei, mas a gente vai descobrir hoje que a gente está com duas pessoas super legais aqui comigo. Hoje a gente está com a Marina Garrotti, que é pesquisadora do Data Privacy. Tudo bem, Marina? Tudo bom. Tudo certo. A gente está também aqui com o Lucas Lago, que é membro do Instituto Aaron Swartz. Tudo bem, Lucas? Tudo bom, cara. Bom, então vamos começar esse papo já com aquela pergunta principal, que é se a gente tem privacidade na internet. E como eu já tinha falado pro Lucas que eu ia fazer essa pergunta, ele falou que já tinha separado alguma coisa, eu vou começar com ele e depois eu pergunto pra Marina. Bom, não, eu acho que essa pergunta é uma pergunta que ela meio que é uma pegadinha, porque ela parte da ideia de que ou a privacidade é uma privacidade absoluta ou ela não vale de nada. E eu acho que a pergunta que a gente deveria fazer sempre é: dá pra gente ter mais privacidade na internet? E aí a resposta fica muito mais clara e muito mais fácil da gente saber o que a gente tem que fazer. Então, assim, existe privacidade na internet? Existe. Tem vários lugares que você tem como usar a internet de forma privativa. Mas tem lugares que você se expõe também. Então, eu acho que fazer essa pergunta na internet existe privacidade como um todo... É muito amplo. Ela é muito ampla e ela tira da gente a possibilidade da gente poder saber onde a gente pode atuar. Então, eu acho que a pergunta, que seria uma pergunta muito mais interessante, é: dá pra gente ter mais privacidade na internet? Ô, Lucas, acabou com a minha pergunta. Dá pra gente ter mais privacidade? Você acha que dá? Eu acho que dá. Aí eu acho que é onde a gente consegue ver e ver onde a gente tem poder pra atuar. Então, desde atuar como pessoa, então, nas decisões que a gente toma no dia a dia, em cada coisa que a gente acessa, cada dado que a gente compartilha, a gente consegue ver quando a gente quer compartilhar, ver onde a gente quer restringir algum acesso. Então, a gente tem mais poder nesse sentido quando a gente começa a usar esse enquadramento de como eu faço para ter mais privacidade na internet. Entendi. Você pensou mesmo que ele? Eu acho, assim, muito interessante essa visão que o Lucas trouxe, porque ele já destaca uma das características principais do porquê que a privacidade é importante, que é a autonomia. Então, garantir a autonomia das pessoas. E eu acho que se a gente pensa lá das discussões iniciais de privacidade, porque eu acho que às vezes a gente tem uma impressão de que a privacidade é uma discussão recente, mas ela é uma discussão antiga. Tem um texto publicado na Harvard Law Review de 1890, já discutindo o direito à privacidade. É mesmo? Então, e tentando conceituar o que seria privacidade. Para aquele texto, privacidade seria um direito negativo, no sentido de uma liberdade negativa, e o direito de ser deixado só. E já naquele texto tinha uma ligação muito direta entre privacidade e tecnologia, porque eles falam que os novos modelos de negócio e as novas tecnologias, como as câmeras instantâneas, poderiam invadir a privacidade das pessoas. Então eles falam que as câmeras instantâneas já estão dominando nossos lares e que também estavam cada vez tendo gravadores de áudio mais potentes, enfim, mas tudo isso lá em 1890. Então, acho que a gente pensar que privacidade tem muito a ver com autonomia, é importante, e duas, privacidade depende muito do contexto. Cada um de nós, com a nossa visão sobre o social, a época que a gente vive, tem uma noção de privacidade que vai ser diferente. Aham. Caramba, cara. Mas eu tô pensando aqui numa coisa que eu não entendi direito. Você falou 1890. É. Mas como que eles podiam enxergar essa questão de privacidade naquela época? Por causa... Como assim as câmeras iam... Como eles enxergavam? Eu não consegui entender isso. Eu acho que é porque tinha justamente essa ideia de que o que você fazia dentro do celular era completamente secreto, que ninguém mais sabia. E a gente já não tem mais essa ideia de que isso existe. A gente tem reality show que entra, teoricamente, na casa das pessoas. A gente tem as redes sociais e a gente voluntariamente expõe a nossa casa e nosso espaço privado. Então, a noção que eles tinham entre o que era privado e o que era público era muito diferente do que a gente pensa hoje. A gente já está disponibilizando muito mais informação do que antigamente. Sim. E aí tem outro ponto, né? Que privacidade
não é exatamente a mesma coisa que proteção de dados. Proteção de dados é numa dimensão de uma liberdade positiva no sentido de eu quero viver em sociedade, mas eu quero controlar o fluxo dos meus dados. Eu quero saber o que as outras pessoas vão saber sobre mim. Seja o governo, seja a imprensa, sejam as empresas. Então, é nesse sentido de controlar um fluxo de informação, diferente da privacidade que você pensa como algo negativo, como não negativo pejorativamente, né, mas uma liberdade negativa e o direito de ser deixado só. A proteção de dados é um pensamento mais positivo, de expansão, de você na vida social e como seus dados são importantes para isso. Caramba. Bom, a gente vai entrar mais a fundo nisso, mas antes da gente avançar, eu queria saber mais sobre o que é o Instituto Aaron Swartz. Tá. O Instituto Aaron Swartz, ele é uma ramificação, um spin-off do Partido Pirata no Brasil, né? Uhum. O Partido Pirata não conseguiu seguir nesse caminho eleitoral. E aí a gente acabou criando o Instituto Aaron Swartz, foi criado em setembro de 2022, então agora. E a ideia é, pelo menos esses primeiros 2 anos que a gente ainda está se estruturando, né? A primeira parte é apresentar um pouco de quem foi o Aaron. Então, é uma ideia de trazer o que o Aaron pensava, porque pouca gente conhece, né? O Aaron, tipo, ele faz 10 anos que ele morreu e fora do ambiente de tecnologia, a gente até tinha comentado isso, ele é pouco conhecido e era um cara, assim, com muita produção, porque, tipo, ele morreu com 26 anos. Se você pudesse resumir a quem ele é, pra contar pra quem tá assistindo a gente. Quem é o Aaron Swartz? Ele é talvez um dos pensadores de tecnologia mais importantes que a gente teve, porque ele pensou muito sobre a relação que a tecnologia tem com acesso à informação. Então, eu acho que as lutas dele estavam sempre relacionadas com quem pode acessar a informação e a quem essa informação dá poder. Então, vira e mexe, você vai passar por qualquer discussão de tecnologia, você vai chegar em alguma coisa que tem a ver com esse conceito. Então, assim, eu acho que ele era um pensador, assim, muito, muito à frente do tempo, porque ele começou com 19, então, e trabalhou até os 26, mas ele é um cara que ele pensou o RSS, passa por ele, o Creative Commons passa por ele, ele trabalhou junto com o pessoal da Wikipedia, o Internet Archive, o Reddit. Então, para uma pessoa que teve, tipo, 7 anos de carreira, ele fez muita coisa, ele definiu muita coisa do que a gente conhece como internet hoje, né? E, infelizmente, teve um final trágico, né, cara? Sim. A vida dele, que, assim, não resume nada quem ele é, né? Que ele foi realmente um gênio, mas o governo, né, dos Estados Unidos caiu pesado em cima dele e ele acabou tirando a própria vida por causa desse processo, né? A gente estava até falando do documentário sobre a vida. Você lembra o nome? O Menino da Internet. O Menino da Internet, né? É. Então aí quem quiser assistir o Menino da Internet é muito legal. Marina, Data Privacy. Conta pra gente o que é o Data Privacy. Então, o Data Privacy Brasil, ele é a junção de 2 organizações diferentes. Uma associação de pesquisa, na qual eu trabalho, e uma escola. E o que surgiu primeiro foi a escola, porque a ideia era como se pode implementar uma cultura de proteção de dados no Brasil. Então, o que a gente faz na associação, a gente foca em pesquisas de interesse público, a gente tem um financiamento ético e transparente sobre quem são os nossos financiadores. E o nosso foco é realmente como a realidade, como o uso de dados, como as tecnologias emergentes estão afetando as pessoas e como a gente pode colocar valores como justiça social nessa regulação e no dia a dia das pessoas quando estão em contato, né? Estão usando dados, usando a internet, enfim, as plataformas sociais. Então, é um pouco isso. Legal. E você trabalha com o Rafael Zanata, né? Isso. O Data Privacy, a Associação Data Privacy de Pesquisa, os 2 diretores são o Rafael Zanata e o Bruno Bione, pessoas que têm todo um histórico de atuação desde o Marco Civil da Internet, a LGPD e agora na regulamentação
da inteligência artificial e das plataformas digitais. A gente tem uma entrevista muito legal com o Rafael Zanata, que eu vou deixar aqui na descrição, então depois você tá aqui vendo, você clica, salva e assiste depois. Pra gente continuar o nosso papo, eu queria trazer uma questão que eu já indiquei que eu ia fazê-la aqui na nossa conversa, que é a seguinte. A gente vive numa sociedade carente em vários níveis, né? Então a gente vê a gente pode falar até um aumento de crime na rua, furto, roubo. E muitas pessoas falam, pô, a gente precisa de mais câmera, mais policiamento, a gente precisa reforçar sistemas de reconhecimento facial, como a cidade de São Paulo tentou colocar no metrô agora, né? E parece que derrubaram também esses sistemas de reconhecimento facial. E como é que fica a nossa privacidade nisso? Assim, quanto mais câmeras, menos privacidade, essa ligação é direta. O que vocês pensam sobre essa questão? A gente vai perder a nossa privacidade se a gente aumentar a segurança? Ou a gente tem a nossa privacidade e fica inseguro? Vocês têm algum pensamento sobre isso? Eu achei interessante você trazer essa pergunta, porque agora, no mês de maio, teve uma decisão em relação ao projeto que você comentou, do Smart Sampa, que era um projeto de instalação de mais de 20 mil câmeras em São Paulo, com reconhecimento facial e integração de dados entre diferentes setores do governo. E aí teve uma ação questionando o edital desse projeto, porque o projeto nem tinha ido para frente, e recentemente o edital foi suspenso por decisão judicial, justamente por entender que violaria a proteção de dados das pessoas e que não haveria segurança suficientes, né, medidas de segurança em relação ao reconhecimento facial que ia ser feito em massa, né? E eu acho que no reconhecimento facial já está provado que ele é menos preciso em relação a mulheres, principalmente mulheres negras, população negra em geral, sofre mais e tem mais direitos violados com o reconhecimento facial. Tanto por reconhecimento facial ser impreciso, quanto por a gente saber que nós estamos numa sociedade estruturalmente racista e que prioriza o uso de câmeras e de reconhecimento facial em relação a determinadas comunidades, em determinadas situações. Desculpa te cortar, até tivemos já prisões de pessoas negras que, na verdade, não eram nem suspeitas, né? Que a câmera indicou, falou, tá ali, e prenderam a pessoa. Exatamente. A decisão da juíza até comenta um aspecto muito interessante, que os atos do Estado têm o que a gente chama de presunção de legitimidade. Então, você presume que esses atos são legítimos, são legais, estão seguindo os padrões. E que no reconhecimento facial, isso potencializa um reconhecimento facial, um reconhecimento, uma identificação, mesmo que ela seja errônea. Então, é isso que você comentou. As pessoas, de fato, vão presas, mesmo que depois... E aí, depois só se é provado de que, na verdade, esse reconhecimento era incorreto. E isso aumenta ainda com a tecnologia, porque a gente tem essa impressão, e eu acho que todo mundo, de que a tecnologia é mais precisa. E que a tecnologia vai acertar. Uhum. Então, você confia na tecnologia. E aí, quando você junta esses dois componentes, você tem uma situação ideal para violação de direitos das pessoas que são reconhecidas. E aí pode ter uma demora na liberação judicial, mas o próprio fato de você ser preso já é uma experiência traumática e já é um fato que vai impactar muito a sua vida. Sim. Então, não é... Eu acho que, por vezes, tem essa visão de que depois mas depois foi corrigido. Primeiro, quanto tempo demorou para ser corrigido? Uhum. Segundo, toda a experiência que essa pessoa passou por uma falha. Todos nós queremos segurança. Uhum. Principalmente, enfim, pessoas mais vulneráveis a crimes, mulheres, crimes sexuais. Todos nós queremos segurança, mas o que precisa ser entendido é que existem outros direitos envolvidos e outros valores, justamente. Mais câmeras vão tirar nossa privacidade. Nós vamos estar sendo acompanhados em todos os cantos. A polícia aqui em São Paulo já tem uma colaboração de uso de câmeras privadas. Então, aquelas câmeras que as pessoas colocam na frente de casa já estão conectadas com a polícia. Então, nós já somos muito vigiados. E o principal disso é o que alguns estudiosos falam de chilling effect. Ou seja, tem um efeito de desassociação e de dificuldade de, por exemplo, protestos ou enfrentamento ao governo quando você sabe que você está sendo vigiado nessas ações. Você muda seu comportamento quando você Exatamente. Sabe. E que você vai... E isso não necessariamente porque também tem outra visão de que se você não tem nada a esconder, você não teria nada a temer.
Era isso que eu ia te perguntar. Eu até anotei aqui, ó, pra provar, não tenho nada a esconder, porque tem um pessoal que comenta nos nossos vídeos quando a gente fala de privacidade, e aí se vocês quiserem responder essas pessoas, eu não posso, porque eu sou só um intermediador, né? As pessoas escrevem, pô, mas pra que privacidade? Eu não tenho nada a esconder, se o governo precisar colocar mais câmeras, se precisarem fazer isso ou aquilo, por mim tudo bem, se eu ficar mais seguro, eu não tenho nada a esconder, né? Eu acho que primeiro eu perguntaria, nadinha mesmo? Não tem nada que você não queira... Não tem um filminho errado que você... Não tem nada que você não queira que... Porque a partir do momento que o governo sabe, essa informação está num banco de dados e pode ser acessada por várias organizações, várias partes do governo em várias situações diferentes. Então, primeiro, nada mesmo. Segundo, mesmo que me digam, não tenho nada, sou 100% cidadão correto, poderia colocar a minha vida sempre transparente. Você quer que o governo tenha informações suficientes para manipular suas atitudes, para saber detalhadamente, profundamente quem você é, com quem você conversa, com quem você está se relacionando, se você está saindo com uma mulher, com um homem, como é que isso está acontecendo, quanto você gasta? Você quer que todas essas informações estejam disponibilizadas para o governo e elas não estão separadas, elas vão estar todas conectadas a você. Então, eu acho que é essa questão. Realmente, a falta de privacidade vai atingir... A falta de privacidade vai atingir a autonomia. Nós já sabemos que é assim que a publicidade direcionada funciona. Tem informações sobre um determinado público, julga que você pertence a determinado público, te manda uma publicidade direcionada que vai ser mais atraente para você. Ao invés de você ver um produto que não tem nada a ver com o que você está querendo, você vai ver um produto muito mais do seu gosto. E aquela publicidade não te influencia, você não fica pensando, nossa, aquele vestido que eu queria comprar tá barato agora, né? Será que eu vou comprar? Vou deixar no carrinho para pensar. E aí depois você vai lá e compra. O governo pode fazer a mesma coisa. No Reino Unido, teve uma tentativa do governo de enviar mensagens e textos oficiais anti-uso de drogas para jovens. Então, havia um banco de dados sobre quem eram esses jovens, quais eram as preferências, e você fazia isso para fazer o famoso nudge, que é o empurrãozinho dado para mudar seu comportamento. Então, você quer um governo que tenha esse poder de influenciar completamente seu comportamento, sabendo tudo sobre você? E é engraçado que normalmente o pessoal que carrega esse discurso também é o pessoal da liberdade de expressão, né? É meio incongruente, né? E assim, a gente sempre pensa nisso com uma visão que é muito generosa com o governo, muitas vezes, né? Que é tipo, fala, não, o governo vai tá instalando câmeras e vai usar isso para aumentar a proteção. Beleza, o Brasil tem uma trajetória razoavelmente democrática nos últimos anos e, salvo aí, talvez certos arrombos nos últimos 4, mas ainda assim não tivemos grandes curvas, eu acho, nesse ponto, mas se você pegar outros governos, até aqui próximos, se não me engano, El Salvador, eu posso errar aqui o país, mas você dá acesso a esse tipo de coisa para um governo que vai usar a polícia para reprimir a população, para aplicar realmente, tipo, usar a força para limitar uma manifestação, alguma coisa assim, é muito complicado, porque depois que você deu esse poder, não tem como você voltar atrás, né? Porque até para você voltar atrás, você teria que fazer uma pressão nesse governo, e esse governo já tem poder para evitar que você faça essa pressão. Então, eu acho que é um negócio muito complicado. E, como a Marina estava comentando, é uma tecnologia que é muito, muito ruim. A tecnologia de reconhecimento facial, ela erra bastante. Assim, a gente fica pensando que, se ela errar pouco... Primeiro que, assim, se ela tivesse uma taxa de acerto de 95%, quer dizer que 1 em cada 20 pessoas que ela apontaria como criminosa era inocente. E eu não estaria feliz num país que 1 em cada 20 pessoas é presa errada. Então, eu já acho que se fosse 95% seria ótimo. E não é 95%, é menos.
Tipo, pra pessoas negras, eu já vi lugares falando, tipo, perto de 60. Então, tipo, É quase um chute. Exato. Tipo, Um chute. você joga uma moeda pra Joga cima uma moeda pra cima. é inocente, prende a pessoa. culpado, joga Exato. a moeda. Então, assim, é uma tecnologia muito ruim de você colocar, que você tá dando muito poder pro governo, o que não é uma coisa que seria... que é sempre bom. E que, inevitavelmente, é uma tecnologia ruim que vai prender mais gente e prender gente errado. Então, e ela não é barata, que também é um negócio que acaba entrando, tipo, não, mas vamos colocar mais câmera. Beleza, câmera custa milhões. Botar câmera em São Paulo é cidade gigante, vai gastar milhões. O armazenamento disso vai custar milhões, processamento disso com IA vai custar milhões. E se você investisse esse dinheiro em outras áreas, você ia ter uma redução da violência. Então, também existe uma questão aí de alocação de recurso, que você está escolhendo alocar recurso para reprimir violência ao invés de alocar recurso para evitar violência. Então, talvez exista também uma forma... Eu entendo que é uma questão de curto prazo e longo prazo aí, que às vezes você precisa reprimir violência no curto prazo e evitar no longo, mas é uma discussão que às vezes passa batido. E eu acho que é importante. Eu vou mandar um salve pro Marco Gomes agora, né? Sei quem é. Que sempre fala disso. Pessoal, e sobre leis existentes e políticas existentes, como que tá o Brasil nesse ponto? A gente já tem lei suficiente sobre isso ou ainda é uma área muito cinza? Muito bom você fazer essa pergunta, porque eu ia trazer justamente 2 princípios da proteção de dados que tem tudo a ver com essa nossa discussão. Primeiro, que é a minimização. Você só ter os dados que são necessários para a finalidade. Então, a sua finalidade é separar entre homem e mulher a partir do banco de dados, então só tenha dados de qual é o sexo registrado da pessoa. Ou, enfim, qual é a identidade de gênero, porque afinal não temos só o sexo registrado. Então tem essa questão da minimização. Nenhum banco de dados vai ser 100% seguro, e no Brasil a gente tem uma crise em relação a essa segurança. Durante a Covid, a gente teve o vazamento do banco de dados do Ministério da Saúde, que estava em parceria com o Hospital Albert Einstein. Depois foi descoberto que era um único funcionário que deixou registrado num lugar aberto da internet a senha ao sistema, mas a gente teve esse vazamento. A gente já teve grandes vazamentos que não foram atribuídos necessariamente a uma empresa como a Serasa, mas que eram dados compatíveis com os bancos de dados da Serasa. Então tem esse outro agravante. Nenhum banco de dados é 100% seguro. Você sabe que vão ter eventos adversos. Ter o mínimo de dados possível faz com que o vazamento seja menos grave em relação às pessoas que vão sofrer aquele vazamento. Então, eu acho que tem essa questão de minimização e de adequação. Se é adequado para a finalidade você fazer uma coleta de dados ou se você conseguiria, com outras maneiras, né? Se é necessário coletar dados ou se você conseguiria, com outras maneiras, proteger as pessoas. Que é um pouco o que o Lucas falou. Quais são as outras alternativas no debate de segurança pública que a gente poderia investir com esse orçamento para, de fato, tornar mais seguro. Então, eu acho que o Brasil tem um ordenamento jurídico extremamente capaz de lidar com essas questões. A gente tem o Marco Civil da Internet, a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, a gente tem proteção do cadastro positivo de crédito, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem muitos dispositivos, a própria Constituição fala em privacidade, intimidade, honra, fala em devido processo, que é violado nos casos de reconhecimento facial. Então, eu acho que não faltam instrumentos jurídicos. A questão é que existe naturalmente uma demora para criar essa cultura de proteção de dados e de privacidade. E o que se observa é que o judiciário está avançando nesse sentido. Eu comentei agora a suspensão do edital do Smart Sampa, mas a gente também teve recentemente a confirmação, né, em 2º grau, que é quando uma das partes reclama da decisão em relação à via 4 amarela, que era a disputa em relação às portas automáticas que foram colocadas, que reconheciam os rostos, que o objetivo era reconhecer rostos e reações das pessoas à publicidade.
E as pessoas entravam no metrô e não sabiam disso. Parece uma distopia, né? E eu posso dar aqui um consultoria gratuita pra Via 4. As pessoas não gostam de publicidade. Ah, não? Não, as pessoas olham a propaganda no metrô e elas não ficam felizes. Ninguém fica feliz vendo propaganda. É verdade. Quando eu pego o metrô, eu gosto de ver notícia. Eu não gosto de ver publicidade. Então, mas justamente... E foi confirmado em segundo grau, aumentaram o pagamento de indenização da Via 4 justamente por entender isso, que as pessoas... Elas não tinham nenhuma autonomia. Você tá no metrô, você precisa andar de metrô, as câmeras estão te filmando. E o objetivo é comercial, e a Via 4 nem avisa que essas câmeras estão lá pra fazer isso, pra fazer publicidade. E essas câmeras não são essenciais ao funcionamento do metrô. Nem é uma questão de segurança do próprio metrô, que as concessionárias podem falar, não, a gente é responsável pela segurança dos passageiros. Não, era uma questão puramente de veiculação publicitária e comercial. Então, realmente, o debate das câmeras é um debate relevante em relação à privacidade. E também é isso, nem toda câmera vai ter tecnologia de reconhecimento facial. Você pode ter uma câmera, pensar que você quer gravar eventos que talvez sejam importantes, se sua bolsa for roubada, você vai querer ter acesso à câmera do metrô que estava registrando aquilo, mas a câmera não precisa ter tecnologia de reconhecimento facial. Ela pode ser simplesmente uma câmera que lá está e que vai registrar esse evento. Para depois você, enfim, poder tentar recuperar os seus bens, enfim. Eu acho que essas questões têm que ser vistas no contexto mesmo. Você tem algum pensamento sobre isso? Não, só queria puxar um negócio do que você falou da minimização de dados, Marina, e realmente é um negócio interessante de pensar. Para dar um exemplo de um uso bom de minimização de dados, que eu sempre falo quando eu menciono alguma coisa de aula, fazer um pouco de propaganda de um aplicativo. Mas no Waze, você... Não, isso aí não pode. Você edita depois. Corta na edição. Porque aqui quem patrocina é o Google Maps. É edição do mesmo nome. Você pode colocar a placa do seu carro para você ter informação sobre rodízio. Só que ele pede só os 2 últimos dígitos da placa do seu carro. Porque todo lugar que tem rodízio trabalha com os últimos dígitos. Ele não pede a informação completa da placa do seu carro. Então, essa é a ideia de minimização de dados que a Marina estava comentando. É você, mirar no mínimo possível que você tem. E aí, isso fica um negócio muito difícil quando você está falando de câmera. Porque a partir do momento que você põe uma câmera filmando, é muito difícil você falar que você está minimizando coleta de dados, né? Porque você está filmando e, sei lá, em 1080p, você tá coletando informação pra caramba, muito mais do que você precisa, até pensando em, você quer filmar, você quer registrar que aconteceu um furto no metrô. Quando você tá filmando com uma câmera colocada no teto, você tá filmando o furto? Tá, mas você tá filmando as outras 800 pessoas que estão lá, então... Você não está minimizando a coleta de dados. Não, é muito difícil você pensar em coleta mínima de dados com uma câmera filmando, porque você não tem como fazer isso. Porque a câmera é um negócio que coleta muito dado, né? É uma fonte de informação muito grande. Pô, então eu acho que só esse ponto, quando você falou de minimização, me vê essa noção de que câmera é horrível pra mim, pra pensar em minimização de dados. Mas vocês acham que o Brasil ainda tá atrasado em comparação a outros países, no que toca a regulamentação, lei, essas coisas, ou a gente tá encontrando o nosso caminho? Eu acho que o Brasil tá no mesmo passo que os outros países. A própria regulamentação da inteligência artificial, a proposta que o Rodrigo Pacheco transformou em projeto de lei, que veio da comissão de juristas, que foi instalada pelo Senado, ela se inspira em regulamentações do exterior e você consegue observar, só mencionando Europa, China e Estados Unidos, estão todos tentando fazer normas que regulamentem a inteligência artificial nesse momento. E, por exemplo, proteção de dados, os Estados Unidos não tem uma lei nacional. E nós já temos uma lei nacional que protege as pessoas. A Europa tem. Diversos países também, não só os Estados Unidos, não têm essa proteção unificada, organizada dos princípios, dos direitos que as pessoas têm. Então, eu vejo como que o Brasil está acompanhando essas dificuldades, né? Eu acho que a gente fala muito dos erros de inteligência artificial no Brasil, mas eu posso citar inúmeros exemplos em outros locais.
Na Itália, teve aplicação de inteligência artificial para atribuir professores para áreas que necessitem mais. A inteligência artificial não tinha sido testada devidamente, virou caos no sistema educacional. Professores que eram apontados para a parte oposta do país, não era a disciplina correta, enfim, muitas informações que deram incorretamente o uso de inteligência artificial. Isso é só um exemplo. Então, o Brasil está enfrentando os mesmos desafios e nós temos regulamentação e muita gente competente trabalhando para isso. O que eu retomo é que existe uma falta de uma cultura de proteção de dados e privacidade. E isso vem também... As pessoas têm que ter essa cultura para fazer com que o governo e as empresas cumpram isso. E essa absorção é lenta. A absorção do Código do Consumidor também foi gradual. Das pessoas saberem, então agora eu tenho direito de troca. Então agora eu tenho direito de, se meu liquidificador explodir, eu tenho direito a uma indenização. Eu posso ir ao judiciário. Então eu acho que é um movimento natural, que obviamente pode ter mais políticas públicas voltadas a isso, principalmente para as pessoas estarem cientes dos seus direitos, face às regulações que já existem, mas eu não acho que o Brasil está para trás ou precisa avançar mais rápido. E eu também não acho que o Brasil precisa esperar, porque é outra posição. Tem uma posição de que o Brasil não está pronto para regular a inteligência artificial. Eu acho que o Brasil tem projetos muito interessantes e está pronto para ter essa discussão. Nós não vivemos numa bolha, nós estamos também sendo alimentados pelas ideias que vêm de outros lugares. Como a gente massifica esse assunto, então, para chegar exatamente para sair dessa bolha, né? Porque, cara, assim, às vezes eu me sinto conversando sempre com as mesmas pessoas sobre isso, vendo, sabe? E é uma coisa que afeta absolutamente todo ser humano da face da Terra. A questão de privacidade. Como que a gente pode massificar isso? Vocês acham que tem que ser ensinado na escola, talvez? Ter mais seminários educacionais? Bom, eu acho que tem que ser uma coisa que tem que ser ensinada na escola, mas é naquele sentido que a gente às vezes fala, não, tem que ensinar a fazer imposto de renda na escola. Tipo, a escola tem que ensinar mais sobre a vida, mas eu não sei muito sobre... Não sei se eu concordo totalmente com isso, mas imediatamente eu falo, tem que ensinar na escola sobre a importância da privacidade, sim. Mas eu acho que falta mesmo um pouco de comunicação disso. E aí acho que começa nos meios especializados, porque para pegar o exemplo que a gente estava comentando também antes do ChatGPT, o mais normal de você ver notícias sobre o ChatGPT é sobre as maravilhas do ChatGPT. Sim. Ou coisa do tipo. Como vai revolucionar, como vai mudar o mundo, vai mudar a medicina, vai mudar não sei o quê. E quando alguma crítica tipo, você vai perder seu emprego. Exatamente, é o máximo. É sempre essa, e essa crítica sempre... Eles vão roubar o seu emprego. Meio sem explicação. E o ChatGPT é um problema de privacidade de dados, assim, de muito grande. Por quê? Tanto pelo fato do uso que ele faz de dados que já estavam disponíveis e talvez nem sempre liberados para esse uso, que existe toda essa discussão de que não é porque você pôs um negócio na internet que qualquer empresa pode ir lá e pegar e usar e fazer uma máquina de milhões com isso. Principalmente o ChatGPT não teve tanto essa discussão, mas os de imagem, né, o DALL-E e o Midjourney teve mais, com os artistas falando, peraí, eu coloquei minha imagem na internet, não era pra você copiar meu estilo e fazer uma máquina que me imita sem eu ter consentimento sobre isso e nenhum controle sobre como isso está sendo usado. Então é uma questão gigante de dados. E aí depois tem o uso que você vai fazer depois, né? Então o fato que você, ao usar, você vai colocar dados pessoais lá para ele fazer alguma coisa para você, ou nem sempre dados pessoais, dados da sua empresa. Samsung e a Apple baniram o uso do ChatGPT dentro do Não escritório. coloquem, gente. Porque quando você coloca aquilo lá vai para ser processado pelo pessoal da OpenAI. Então você tá entregando seus dados para eles a troco dele fazer um negócio divertido, revisar seu texto para você. Ser engraçadão. Então eu acho que começa por aí, começa por a gente contar histórias sobre por que isso é um problema. Mas será que a inteligência artificial, assim, que nem o ChatGPT, ele não cresce tanto também porque ele é colocado como uma coisa divertida?
uma coisa, ai, olha que legal, uma brincadeira, não sei o quê, e as pessoas vão se envolvendo naquilo cada vez mais, começa a colocar dados sensíveis, dados pessoais, e aquilo para eles passa uma grande brincadeira. E a gente não tem, talvez, ainda uma regulamentação tão bem definida para frear isso, para falar pro pessoal, gente, calma. Eu acho que em relação ao uso de dados que já estão na internet, já temos na LGPD a questão da finalidade, que apesar dos dados estarem disponíveis na internet, você não pode usar eles com uma finalidade incompatível do porquê eles foram disponibilizados. Então, você usar uma obra de arte de um artista para alimentar uma máquina que vai copiar o estilo dele é incompatível com o porquê o artista está colocando aquilo na internet. Ele está colocando aquilo na internet para ele ser conhecido, para conhecerem a obra dele, para saberem como é, para poderem pagá-lo pela obra dele. Então, você já vê que isso é incompatível. E isso já está na Lei Geral de Proteção de Dados. Justamente porque você tem que pensar que o uso, que a gente chama de uso secundário dos dados, né? Dados que já estão ali, não é livre. Não é qualquer coisa vale. Ah, tá bom, o governo vai começar a fazer mineração, então, do LinkedIn, por exemplo, para ver quem é que... O governo acha, por exemplo, que estão fraudando muito o imposto de renda. As pessoas têm renda e não estão declarando. Vamos minerar os dados do LinkedIn para ver se as pessoas estão trabalhando e por que elas não estão declarando. Mas isso é incompatível. Eu não coloquei meus dados no LinkedIn para o governo minerar e fazer um cruzamento. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Então, mas é isso. O poder, as bases de dados são tão poderosas porque também pela quantia de dados, pela possibilidade de inteligência e insight que você tem ao cruzar dados nas bases de dados. E aí voltamos à história da minimização. E eu vou dar um exemplo curioso dessa questão de adequação. Teve uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho, porque o que acontecia? Antes de você ser contratado como motorista para transporte de carga, eles faziam uma análise de crédito para saber se você tinha dívida. E teve uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho dizendo que não, que você não pode analisar esse tipo de dados, porque isso não diz respeito à capacidade que aquela pessoa tem para desempenhar aquele emprego. E não só as empresas que contratavam faziam essa análise, como o seguro. O seguro dessas cargas analisava também se o motorista tinha dívidas. E as alegações eram, se o motorista tem dívida, ele pode fazer uma combinação ilegal e facilitar o roubo da carga, por exemplo, e ser pago por fora. Mas isso não é relevante a qual função ele vai desempenhar, que é ser motorista de carga. Então, essas situações vão surgir, e aí é isso. Vai ter que ter uma aplicação, mas o que eu quero mostrar essas regras já existem. Não é que não existem. Na inteligência artificial, é importante ter especificação maior? Tanto que estamos discutindo a regulamentação da inteligência artificial. Mas a gente já tem coisas para coibir o uso que a inteligência artificial faz dos dados, porque a gente já tem uma regulamentação de proteção de dados, da Lei Geral de Proteção de Dados. E com frequência, a inteligência artificial utiliza uma quantidade massiva de dados para fazer o que ela, enfim, cumprir os objetivos. Então, eu acho que esses pontos talvez seja uma questão justamente de conhecimento. A gente tem um projeto com as defensorias na Associação de Pesquisa, que parte do projeto foi a formação de pessoas que atuam em movimentos sociais, não ligados à privacidade e proteção de dados, justamente nesses temas. No tema de reconhecimento facial, no tema de privacidade e proteção de dados, para que elas levem para as comunidades, e que são muitas vezes as comunidades mais atingidas pelo mau uso de dados e mau uso da inteligência artificial. Então, eu acho que sim, poderíamos pensar, a escola tem que ensinar, mas tem também a questão de o governo, por políticas públicas, incentivar que formações sejam feitas, né? E o diálogo das organizações do terceiro setor, especificamente com isso. E, por fim, as empresas e o governo podem, sim, deixar mais claro o que eles estão usando os dados. Quem lembra do aviso que estava no TSE esse ano sobre importação de dados da carteira de motorista? Então, acho que eu lembro. Muita gente não reparou, mas o que acontece? Mas acho que eu lembro disso daí. Existia um aviso de que quando você fosse votar, mesmo que você não tivesse a sua biometria
do TSE, mesmo que você não tivesse cadastrado no TSE, poderia ser que a sua biometria estava lá porque o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, fez um convênio com o Denatran, que é responsável pelas nossas carteiras de motorista, e importou parte da base de dados do Denatran. Mas quando você foi fazer a sua carteira de motorista, você pensou, as informações que eu estou dando aqui podem ser usadas para fins eleitorais? Não, eu imagino que não. Eu, pelo menos, não pensei. Então, a comunicação também pode ser mais efetiva, porque a partir da comunicação as pessoas podem questionar, mas isso é legal? Isso deveria ser feito? O governo pode fazer isso, simplesmente começar a casar bases de dados Sim. de lugares diferentes? Aconteceu isso comigo. Quando eu fui votar na última eleição, eu fui... coloca o dedo, né, pra biometria lá e tal, X. E eu nunca tinha... Eu não fiz a minha biometria no TSE. Não fiz, né? No TSE, não. No TSE, né? Eu não fiz a minha biometria e passou. Aí eu falei pro cara, mas eu não me registrei. Ele não usa os dados do Detran. Aí, olha só. Que beleza. Bom, e aí? Esse cruzamento de dados, né? Pessoal, vamos falar agora de desafios éticos relacionados à privacidade na era digital. Então, o que isso significa? Tendo em vista que teremos uma sociedade cada vez mais digitalizada e provavelmente com a nossa privacidade sendo, vamos dizer, vilipendiada cada vez mais, quais são os desafios éticos que empresas que querem trabalhar com isso, que governos vão topar nessa área? Quem quer responder primeiro? Eu lembrei do que você comentou sobre a questão de os produtos terem que ser atrativos. Então, às vezes, você acaba dando seus dados porque a coisa é atraente. E isso tem muito da ética do design que é feito. Já tem várias pesquisas sobre como a questão do rolar para baixo, né, que a gente vê no Twitter, no Instagram, em várias redes sociais, é uma coisa viciante, que você vai fazendo cada vez mais. E, ao mesmo tempo, já tem pesquisas que mostram que essas redes sociais são prejudiciais à saúde, são prejudiciais à saúde mental, especialmente de crianças e adolescentes, que já têm acesso a essas redes. Então, o design do seu produto tem que ser ético. Tem que considerar quais são os incentivos que você está dando para a pessoa permanecer usando esse produto e se esses incentivos são legítimos e quais são os possíveis... Enfim, as possíveis intercorrências que podem acontecer. Tem um podcast recente chamado da Radiotopia que trata sobre pessoas que têm relacionamentos afetivos com inteligência artificial. Nossa. Então, tem uma plataforma nos Estados Unidos que era uma inteligência artificial que foi, inclusive, pela sua criadora, criada a partir de dados de uma pessoa falecida, de mensagens de uma pessoa falecida, e era uma inteligência artificial interativa, no sentido de, inicialmente, era uma questão mais de saúde mental, de você ter alguém para ter companhia, e essas pessoas desenvolveram relacionamentos afetivos com a sua inteligência artificial, e tem ciência disso. E aí, as experiências de cada pessoa, eu recomendo muito esse podcast, são descritas nos episódios, e mostra como que a pessoa foi atraída para isso. E tem muito a ver com o design, com como a inteligência artificial se personaliza a partir do que você informa de dados. Então, quantas horas as pessoas passaram a passar na plataforma, o quanto elas gastaram para poder, por exemplo, transformar a inteligência artificial, que era apenas escrita, em áudio, para poder interagir de uma forma mais natural. O ChatGPT faz isso. Ele coloca aqueles 3 pontinhos, como se ele estivesse digitando para te responder. Mas ele não precisa digitar para te responder. A resposta já está pronta. E isso é para quê? Para parecer uma interação mais humana. Então, eu acho que um grande desafio ético é justamente o design e o que sociedade está sendo criada a partir desse design. Quais são os níveis de distúrbios alimentares, pioras na saúde mental que adolescentes têm com o Instagram, por exemplo. Tem estudos recentes que relacionam pioras na saúde mental com o quão cedo a pessoa começou a ter acesso a tablets, celulares e redes sociais. Então, tudo isso está sendo estudado e as empresas têm que ter ciência disso, de que você tem
de que você está querendo fazer um produto ético. E quais são os efeitos possíveis? E quais são as maneiras de proteger? Não deixa que a pessoa fique X horas ininterruptas no seu aplicativo. Mas aí você também vai ter que dizer que você está priorizando outros valores que o lucro. E essa é a questão. Muitas vezes, quando você fala de ética, você fala de uma ética privatizada. Então, de regulamentações éticas que as próprias empresas escrevem. E aí, o cumprimento, quem garante que isso vai ser cumprido? Então, por isso que eu prefiro a linguagem de direitos. Então, como os nossos direitos vão ser possivelmente violados e como a gente vai fazer esse enfrentamento daqui para frente. Porque a questão da ética fica mais numa esfera privada. A questão de direitos, de regulamentação, não. É uma discussão pública com os membros da sociedade sobre que tipo de regulamentação a gente quer e que tipo de tecnologia a gente quer. E você, Lucas, tem algum pensamento sobre isso? Não, e a gente fala um pouco como se as empresas não soubessem das implicações que tem os produtos delas, né? E eu acho que é sempre bom a gente lembrar que, tipo, a gente sabe que elas sabem. O Facebook Papers, que foi um vazamento de dados, um vazamento de documentos lá do Facebook, mostrou que eles faziam testes para perceber o efeito que diferentes designs que eles tinham no Facebook tinham nas pessoas. Então, eles têm documentos mostrando que eles sabem como fazer a pessoa ficar mais triste ou mais feliz ao usar o Facebook. E tinha umas coisas, desculpa até te cortar, tinha claro. umas coisas até meio, quando a gente joga o ódio, tem mais engajamento. Exato. Então, assim, a empresa, ela tem essas informações, eles têm muito mais informação sobre isso do que a gente dá crédito a eles, né? Fala, não, porque eles têm que pensar no design. Eles pensam no design dos produtos, eles pensam focando em 2, 3 métricas, que é tipo engajamento, cliques e retorno em dinheiro. Então, assim, realmente a questão de focar na ética, entendo que ela acaba trazendo isso muito para a responsabilidade da empresa tomar essa decisão e que talvez seja um framework ruim para se discutir isso. É melhor a gente pensar em direitos e em regulação, porque o estímulo que a empresa tem é fazer mais dinheiro, porque se ela não fizer, outra vai fazer. Eles vivem nesse ambiente meio canibal. Então, eu acho que deixar para elas chegarem na conclusão, elas vão chegar na conclusão errada toda vez. Pois é. E sobre a PL 2630, que tá rolando esse bafafá na internet, a gente pede da censura e não sei o quê. O que isso tem a ver com privacidade e, ao mesmo tempo, essa PL, ela é um avanço na regulamentação sobre coisas que acontecem na internet ou não? O que vocês enxergam sobre isso? Como o Lucas acabou de falar, eu vou agora primeiro liberar a Marina e depois a gente vem pro Lucas. Eu acho que o medo de novas coisas e de novas regulamentações é natural. Existe uma impressão de que a internet é um terreno livre. Não, ela não é um terreno livre. Ela já está condicionada pelas plataformas. Então, as plataformas já te dizem quantos caracteres você pode, que tipo de conteúdo você pode postar, como esse conteúdo vai ser impulsionado. Não é um terreno livre que a regulamentação do governo vai chegar e acabar com essa liberdade. Não. Já existem várias condicionantes. Só que essas condicionantes são impostas por empresas privadas, que são as plataformas. Então, primeiro, não, a internet não é um terreno livre agora que você faz o que você quer. A outra coisa é pensar que o que a lei traz, de fato? Ela é um tribunal de cada postagem? Não, não é. A lei traz obrigações de transparência para as empresas. A lei traz dever de realizar um relatório sobre quais riscos sistêmicos, por exemplo, contra a democracia, essa plataforma está tendo. A possibilidade de terem auditorias independentes feitas em relação à plataforma, para a gente não depender também só das informações que as empresas têm. E tem a moderação de conteúdo, que é o que as pessoas falam do Tribunal da Verdade, da questão de restrição de liberdade de expressão, é só uma parte dessa legislação. E mesmo assim, o que são criados são critérios
para determinados conteúdos baseados em condutas que já são criminalizadas na legislação brasileira e que são áreas julgadas mais importantes para essa regulamentação. Então, é uma regulamentação com muito mais nuances do que as pessoas parecem crer que existe. E não vai ser um tribunal da verdade, não é uma questão de censura, é uma questão de não é todo conteúdo que deve estar na internet. E isso é como não é todo conteúdo que deve estar em qualquer lugar, num jornal, numa revista, na escola. Então, eu acho que primeiro vamos pensar, observar um pouco o que é essa regulação, e eu acho que sim, não só eu, né? A posição do Data Privacy Brasil é de que é positiva a regulamentação, porque traz todas essas obrigações, e é uma chance de ter um debate no Congresso, um debate com a sociedade, de terem audiências públicas, enfim, de terem diversas ferramentas para a gente discutir essa lei. Obviamente, foi colocado numa regulamentação de urgência, e aí ficou... Desculpa, não foi colocada na regulamentação de urgência, mas a discussão mais recente foi se ia para votação ou não, quais são as emendas, e as emendas são uma parte importante, porque são outros deputados e deputadas contribuindo para esse processo legislativo, que foi a última questão do relator, né, do Orlando Silva, de que ele não teve tempo de analisar, porque foram muitas emendas em que não tinha como o projeto ser votado. Mas eu acho que existe uma necessidade de uma cautela um pouco maior quando se debate esse tema, porque é fácil cairmos nessa sensação de que vai ser uma censura, de que a internet antes era um lugar livre e que estamos perdendo algo. E eu compreendo que isso é assustador, mas a história não é exatamente essa. Perfeito. E você, Lucas, o que você pensa sobre isso? Pegando um pouco o gancho da Marina, eu vou sair um pouquinho do PL mas pensar nessa ideia de, tipo, primeiro do que o que a gente vê como que é a internet e como isso mudou, porque hoje em dia a gente trata a internet como o que são produtos de 5 empresas, né? Então, se a gente falasse a internet há 15, 20 anos atrás, o escopo que a gente já está mencionando é uma coisa muito maior. Então, e essas 5 empresas, que é onde as pessoas colocam 90%, 95% do conteúdo que circula na internet hoje em dia, elas são atualmente o instrumento do que as pessoas chamam de censura. Elas regulam o que é falado hoje. Então, falar que o PL 2630 vai colocar uma restrição no que é dito na internet é ignorar o fato que o que é dito na internet já é super restrito. Então, o exemplo máximo disso é o fato de que é impossível colocar um mamilo no Facebook ou no Instagram. Feminino. Pois é. Muito obrigado. Identidade de gênero feminina. Muito bem apontado. Então, assim, existe uma entidade que regula o que é dito na internet. Essa entidade é a Meta. Nesse exemplo do mamilo. Então, tem todo esse conceito que, tipo assim, esse controle sobre a informação dá muito poder para 5 empresas aqui, no caso, talvez sejam 6. E fazer o PL 2630, trazer essa discussão para o âmbito do Brasil como Estado, é um pouco de retomar um pouco uma soberania sobre os dados dos brasileiros. Então, o PL pode ter suas imperfeições, pode ter suas questões que a gente vai ter que debater melhor, vai ter que modificar, aprimorar no futuro, com certeza. Mas eu acho que é muito importante a gente também fazer essa discussão do ponto de vista de, peraí, os brasileiros têm que ter uma autonomia, o governo brasileiro então pode falar pelos brasileiros, né, nesse sentido. O governo tem que ter o Brasil tem que ter uma autonomia para dizer o que acontece com os dados dos brasileiros. E eu acho que esse PL ele traz um pouco disso. Então, por exemplo, a obrigação de transparência, uma coisa que para mim é muito cara, é a obrigação de ter uma API de acesso ao conteúdo. E não só ao conteúdo agregado. Então, tipo, ao conteúdo pontual. Então, por exemplo, a discussão que teve
o Twitter fechou a API, né? Agora só cobrando, o PL 2630 fala, não, peraí, cientistas brasileiros têm que ter acesso às postagens para poder acessar, para poder fazer estudo, para poder entender como é que funciona a sua plataforma. Não é um negócio que você pode simplesmente ter uma plataforma no Brasil e que ninguém do Brasil pode estudar ela. Então, acho que ele traz várias coisas muito interessantes nessa ideia de ter soberania sobre o que acontece com os dados de brasileiros. Então, acho que, por mais que a gente possa ter críticas sobre o conteúdo em si, tem que também ter esse olhar, tipo, de falar, peraí, a gente tá pegando essas empresas que atualmente censuram a internet, elas decidem o que é postado e o que não é postado, e falando, não, peraí, aqui no Brasil vocês não vão poder fazer o que vocês quiserem. Tipo, vocês vão ter que respeitar a lei brasileira, que é bastante importante que acontece para todas as empresas no Brasil. Sim. Antes de encerrar o nosso papo, eu quero fazer uma pergunta que eu acho que vai ser muito importante, até para a gente conseguir fazer um corte bem legal dessa conversa longa que a gente teve e talvez alcançar mais pessoas. Eu vou perguntar primeiro para a Marina. Marina, qual que é a importância da privacidade, então? Na sua visão, qual que é a importância da privacidade para o brasileiro? A importância da privacidade para o brasileiro é que a gente precisa de autonomia para poder viver a nossa vida como nós desejamos, dentro das leis, mas como nós desejamos. Se não há privacidade, nós podemos ser manipulados. E a partir do momento que você pode ser manipulado para qualquer lado. Então, a privacidade para os brasileiros é importante para a autonomia individual, mas numa dimensão coletiva, a privacidade é importante para a democracia. Para nós não sermos objetos de manipulação, que nós não saibamos de onde está vindo, mas na verdade está vindo dos nossos dados. Então, eu diria essas duas coisas. Autonomia e democracia são, para isso, para as duas coisas, é necessária a privacidade. Muito bacana. E você vai ter que fazer outra pergunta pra mim, porque ela acabou com toda a resposta possível. Não, eu vou te fazer a mesma pergunta, nem que você repita. Me diga pra você qual a importância, por que você acha que a privacidade é importante para os brasileiros, na sua visão? Eu vou aproveitar e fazer mais uma propaganda do Instituto Aaron Schwartz. Certo. Mas o Aaron, ele tem uma frase que ele fala que informação é poder, e como todo poder, tem aqueles que querem se apropriar desse poder para eles somente. E a privacidade é a ferramenta que a gente tem para evitar que esse poder seja tirado das nossas mãos. Então, para a gente continuar tendo poder sobre a nossa vida, a gente precisa de privacidade dos dados. Eu adorei as duas falas. Eu meio que Inclusive, querendo aqui fazer uma pequena adição nesse quote, eu vou puxar um outro quote de uma jurista, que é a Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, que disse que no tempo de hoje não existem mais informações irrelevantes. Nós não estamos mais na época das páginas amarelas, que você tinha que fazer um grande esforço para encontrar alguém e as informações relativas às pessoas. Nós estamos na época de ferramentas poderosas que fazem o que a gente comentou de extração de informação e cruzamento de informação. Então, não existem informações irrelevantes. Perfeito. Maravilhoso. Marina, quem quiser te encontrar, como te encontra? Você tem algum Instagram que você queira divulgar? Algum trabalho? Então, primeiro procurem as redes. O Data está em todas as redes. Nós estamos no Instagram, nós estamos no Twitter, nós estamos no LinkedIn. Então, é Data Privacy Brasil. Tá. E você vai encontrar nas redes. Eu estou no Twitter como Garrote Marina. Então, é Garrote Marina. Legal, podem me adicionar por lá. Eu adoro conversar sobre esses assuntos. E o Data também. O Data tem canal de e-mail para pedidos de imprensa. Nós adoramos também conversar em outras situações, porque a gente entende que isso é fundamental para a nossa missão de uma cultura de privacidade e proteção de dados. Também estar divulgando nosso conteúdo não só como relatórios, enfim, em meios em meios jurídicos, mas também como com outras possibilidades. Então, vocês podem me encontrar lá. Maravilha. E você, Lucas, como o pessoal te encontra? Bom, eu tô no Twitter como @lucaslago. Nas outras redes sociais eu ainda não uso, e quando eu uso eu posto de novo no Twitter. Então, por lá é o ponto de acesso. E o Instituto Aaron Schwartz, o site é institutoasw.org, e ele também tá no Twitter com o Instituto ASW.
Maravilha. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Eu gostei muito desse papo. Pareceu curto, mas eu penso em fazer de novo uma mesa de privacidade com vocês dois também, para a gente entrar em questões mais direcionadas, para a gente ter uma discussão mais longa. Hoje foi só um apanhado geral para o nosso público se acostumar com o tema. Aí depois a gente vem com tudo. Então, muito obrigado pela presença de vocês dois. Eu fiquei muito feliz. E para você que está assistindo a gente, se você ficou com alguma dúvida, escreve aqui embaixo que a gente pode, quem sabe, responder. Quem sabe os dois não vêm e respondem, não entram lá também e Eu vou ficar respondem. fiscalizando a caixa de comentários no YouTube respondendo. É isso aí. E se tiver a sugestão de algum tema também, escreve aí, quem sabe a gente não faz. A gente se vê no próximo programa. Um abraço e tchau, tchau.